Olha, antes de mais, obrigada outra vez por este momento de conversa contigo e com o vosso projeto que é tão importante para dar a conhecer não só a cultura, mas o que é que a cultura sente, ou o que é que as pessoas que fazem dela vida e luta experienciam, não é? E de facto eu só posso fazer um balanço maravilhosamente positivo do nosso tempo de vida com sede no Largo do Intendente, ainda que, e o título do evento que vamos fazer agora é um pouco provocatório nesse sentido, ainda que não deixe de ser um bocadinho frustrante que tanto investimento que, não digo nós só, não digo todos os agentes que foram muito importantes neste processo de transformação urbanística daquele eixo, creio que não era bem isto que imaginávamos enquanto futuro, ainda que sempre o soubéssemos que poderia acontecer desde o início e que o processo de gentrificação era bastante inevitável enquanto não se comecem a criar políticas públicas de estruturação a longo prazo dos processos de transformação urbanística, onde a cultura não seja vista só como um ativador dos territórios e como um agente de criação de mais-valia, mas que seja um agente de estruturação, planeamento estratégico e participante em todas as etapas, desde o desenho, quando ainda estamos na secretária do urbanismo e do olhar para o património público e privado das cidades e que interferência que isso tem na ação dos agentes culturais que fazem da cidade e da rua e dos contextos envolventes os seus instrumentos de trabalho e de diálogo e de criação. E, portanto, dava para perceber que foi montado ali um plano de desenvolvimento comunitário muito interessante, muito importante, muito pertinente, mas cuja perspectiva de longo prazo não existiu. E, portanto, estando nós e todos entregues, digamos assim, ainda uma lógica de mercado, não é? De oferta-procura, de onde o valor não é o bem comum, mas sim o capital. Continuamos, obviamente, a luta em busca dessa forma de gerir as cidades. Ainda não existe, mas sabemos que existem agentes públicos e privados com interesse nesse tal perspectiva do bem comum e de uma economia social e solidária, e de uma cooperação e de um cooperativismo e de um mutualismo, mais do que só o associativismo e o setor público, não é? Portanto, enquanto duas coisas que não se cruzam e que não têm uma relação de win-win, não é? Não só uns que estão à dependência, ao serviço, portanto, contrariar isso e sentirmos todos muito importantes e pertinentes e fundamentais em todo o processo. E portanto, sabíamos desde o início que estávamos a lidar com este fenómeno. E, portanto, sabíamos desde o início que o nosso papel era também estar permanentemente a lidar com as consequências deste processo acelerado e pouco estruturado. E também importa dizer que o Largo Residências, ainda que estes 11 anos que foi contemporâneo, o seu início foi contemporâneo ao início de reabilitação urbanística, ele nasceu da Associação Sou, como já contei noutra conversa, que já trabalha há quase 20 nesta zona. Portanto, o nosso trabalho já foi muito antes desta transformação e foi muito antes de tudo isto e, portanto, a coesão territorial e a relação com os vizinhos e com as entidades, ela já existia. Portanto, foi só potenciada e foi, no fundo, dada também mais visibilidade e a conhecer por tudo isto que aconteceu ali no Largo do Intendente, que é um largo maravilhoso e cujo nome se tornou zona, não é? O nome de uma praça tornou-se uma zona, já era, mas tinha uma conotação do não vais para ali e tornou-se nos últimos anos um local muito desejado num sentido de novidade, curiosidade, moda. E usando os chavões, o novo hipster e os novos... E eu, como paralelamente sou moradora desta zona há mais de 10 anos, há 15, não, mais de 17,
é muito interessante ver que nas ruas os carros dos meus vizinhos foram mudando completamente, não é? E, portanto, é toda uma reconfiguração social que aconteceu aqui, de acrescentar esta configuração social que já existia, uma outra população, e ao mesmo tempo a população mais vulnerável que cá existia, e quando eu digo vulnerável é um pacote de vulnerabilidades que no fundo se resume a pessoas com menos acesso a, sejam elas migrantes, sejam elas consumidoras de substâncias psicoativas, sejam trabalhadoras de sexo, sejam idosos isolados, porque durante décadas ninguém era bom estar aqui, ficaram aqui sozinhos e suas famílias foram embora. Portanto, uma data de fenómenos sociais com os quais nos debruçamos e que continuam cá. Eu acho que deixamos imensas sementes naquilo que é as relações interpessoais que foram criadas e a capacidade ainda assim de conseguir melhorar as condições de vida de muitas pessoas, às vezes com uma intervenção pontual e muitas vezes com a criação de postos de trabalho, que conseguimos realmente fazer ao longo destes 10 anos, principalmente com a criação dos negócios sociais que tivemos e que potenciaram em muito a criação de postos de trabalho de pessoas vulneráveis. Mas agora não só falando a nível individual, mas a nível coletivo, desde o início o Largo foi um projeto de parcerias, portanto, desde o início. E se já conhecíamos alguns agentes e se já íamos criando algumas relações, como por exemplo a Renovar a Moraria, de uma data o Centro-Dia perto de nós, o Alto Comissariado que estava perto de nós, isto ainda não sou. Quando mudamos para o edifício sede da Largo Residências, e lá está, e quando começou o processo de desenvolvimento comunitário, com a criação do primeiro gabinete de intervenção prioritária, os tais GABIP, que foram criados pelo município nesta zona, as redes sociais foram muito fortes e, portanto, a nossa relação num processo comunitário intersetorial nasceu desde o início, com relações com outras entidades, não só culturais, mas também de educação, emprego, saúde, ação social, urbanismo e, portanto, e essa família, como eu digo, ela existe e é muito sólida e cada ano cresce. Assim como outras entidades da cultura, temos redes culturais e, por exemplo, o Festival Bairro em Festa é uma atividade anual que é um culminar de um trabalho que se faz durante o ano inteiro de envolvimento da comunidade, mas também da animação de uma rede de estruturas culturais, que abarca sempre entre mínimo 20 a 30 entidades culturais da freguesia que participam na coprogramação, na coprodução deste momento que inunda o bairro, mas ao longo do ano vamos mantendo esta relação em função de cada projeto com outros setores, outras entidades de outros setores, seja ela para o projeto específico de pessoas em situação de refúgio, então é com a Associação de Refugiados que trabalhamos, seja com os mais idosos, então é com o Centro-Dia que trabalhamos, seja a parte educativa, então é com as escolas, e portanto esta trama social existe, cresce todos os anos e não vai desaparecer, porque nós não vamos sair da freguesia, só vamos sair deste largo que nos deu nome, não é? Que nos deu casa e do qual nós também tanto demos. E eu costumo sempre dizer que investimos muito dinheiro num edifício privado, e esse obviamente também foi a nossa, não digo ingenuidade, porque também sabíamos que era muito frágil, mas não havia um edifício público naquele largo que pudéssemos arrendar, e portanto o termo do contrato era quase inevitável, não é? Uns 10 anos, e a intenção de não renovação, porque trouxemos um ativo gigante para este território, também era quase expectável, e eu costumo dizer, nós gastamos cerca de 1 milhão de euros entre a reabilitação do edifício e rendas, mas não há 1 milhão de euros que quantifique e pague a mais-valia que foi a criação deste ativo a que nós chamamos relação com o território e com a sua comunidade. E, portanto, aí eu avalio mínimo como 5 milhões. Portanto, se vivêssemos numa cidade onde eu podia ir ao banco e dissesse o ativo que criamos é este, e ele tivesse mensurado, estudado, quantificado, portanto, teríamos neste momento dinheiro para fazer obras neste quartel. Então, só antes de explicar um pouco o que é o programa e porquê o Adeus, que também já expliquei um pouco, é muito curioso que nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande em dizer, então qual foi a vossa data de abertura? Nós temos muitas,
Temos a data em que submetemos o projeto ao programa BIPSIP, temos a data onde o projeto foi aprovado, temos a data de entrada no edifício, na primeira zona que estava já reabilitada, mas todo o resto da reabilitação faltava. Temos entrada, a abertura do negócio social alojamento, temos a abertura do negócio social cafetaria e, portanto, nós, lá está, a ideia, projeto, aprovação e entrada no edifício foi 2011. O fim da reabilitação foi 2013. E, portanto, foi sempre difícil dizer, e quando é que vocês começaram? Até porque já cá estávamos através da associação, não é? E, portanto, mas ao mesmo tempo e quando é que vocês fecham? Outra data é difícil de definir, porquê? Porque ainda que soubéssemos qual era a data de fim dos contratos de arrendamento, a pandemia precipitou logo um primeiro fim, em 2020, quando não conseguimos suportar o arrendamento das unidades de alojamento e escritórios e tivemos que denunciar o contrato precipitadamente. Ou seja, em 2020 denunciamos o contrato da maioria do edifício e, portanto, suspendemos o alojamento das residências artísticas, residências sociais, que eram as pessoas em situações de refúgio, e da unidade de alojamento para o exterior, ou seja, o negócio social que trazia em campo para o projeto. E a parte toda dos escritórios e etc. Conseguimos manter porta aberta no resto de chão, que ainda assim era a porta, a nível de relação de projeto, mais importante, porque é o Café Estúdio, para além de ser um negócio social, era um espaço de programação e de contacto com a vizinhança em permanência, e, portanto, felizmente conseguimos manter, o que também nos ajudou a realocar bastantes... Espera aí, que vai passar um carro. O que nos ajudou a realocar muitos postos de trabalho que estavam no outro setor e a parte das residências artísticas, ela na realidade nunca foi estável e não sei quando é que virá a ser, que é o sítio de ensaio e trabalho de criação das residências que temos em permanência mudou sempre, porque era muito caro fazê-lo dentro do nosso edifício e não havia espaços com uma espacialização e uma arquitetura adequada a isso. Então o nosso espaço de criação foi sendo sempre o espaço público e os espaços vazios ou disponíveis dos parceiros. Ou seja, a Casa dos Amigos do Minho, o Sport Clube, onde é a Vida Portuguesa já foi um armazém vazio que fizemos, o espaço ao lado, um antigo mini-preço, a Casa dos Vizinhos, as outras coletividades e mais recentemente, 4 anos, estivemos no Palácio Visconde da Graça, que foi em tempos da Segurança Social, entretanto foi privatizado e será um hotel de luxo. E bem ou mal e contraditório até acusar só o setor público da desestratégia e acusar o setor privado enquanto o bicho-papão que compra tudo, mas é muito irónico porque foi o privado que até agora nos foi cedendo espaços de trabalho para esta atividade que não dá income nenhum, pelo contrário, nós só temos custos, e para poder realmente apoiar com espaços gratuitos para o setor cultural e de facto foi este tal fundo imobiliário que comprou o Palacete que nos permitiu até entrar em obras, continuar lá e pudemos acolher dezenas de residências simultâneas. Infelizmente, e portanto tínhamos fechado a unidade de alojamento e sabíamos que íamos fechar no final deste mês o Café Estúdio e não sabíamos, mas soubemos há 2 meses atrás que era contemporâneo, ou seja, era também agora no início de abril que teríamos que entregar o Palacete e portanto percebemos que com estes 2 fins tão perto, o café e o Palacete, havia mesmo que marcar esta data porque vamos deixar de ter uma porta, ou seja, não vamos desaparecer da freguesia, vamos inclusive poder continuar a fazer atividades naquele largo como em qualquer outro espaço público que o fazemos, como por exemplo no festival, mas aquela porta aberta em permanência que nos permitiu contactar todos os dias com a vizinhança e todos os dias escutar aquilo que era necessário e desenhar aquilo que era possível, não vai existir. E, portanto, obviamente diminui a capacidade de relacionamento com a comunidade, desintensifica durante este período e, ao mesmo tempo, reduz-nos neste momento só à nossa área core, que é a cultura e inclusão social, e suspendemos mais um negócio social, porque neste momento não temos um espaço completamente pronto para o efeito. É para isso que estamos a trabalhar, mas ainda não está pronto. E inevitavelmente a equipa emagreceu. E isso foi a nossa grande luta e tristeza, porque uma das grandes valências de termos na nossa missão, não só a cultura e a inclusão social, mas o desenvolvimento da economia social e solidária, ou seja, atividades
económicas de outras naturezas que trazem um income para a cooperativa e a sua atividade sem fins lucrativos e, portanto, isso não era só pelas atividades, era sim também pela criação de postos de trabalho e poder envolver a tal comunidade dentro da nossa equipa, com contratos de trabalho. E, portanto, não deixa de ser um momento de bastante tristeza para nós ver emagrecer uma equipa que nos últimos anos foram de 16, 17 contratos postos de trabalho, que é uma coisa muito rara numa associação ou numa cooperativa cultural. Inclusive, em 2019, estávamos na terceira maior cooperativa dentro da economia social portuguesa, não é? Portanto, isto deu-nos um grande orgulho de como começamos tão pequenininhos e crescemos a nível da presença no setor da atividade económica da área da cultura, não é? Contudo, neste momento, enquanto não temos o espaço pronto para mais atividades, temos que emagrecer, ainda assim realocando mais uma vez as pessoas mais vulneráveis noutros setores daqui da nossa atividade, mas agora, passando depois deste grande parênteses, peço desculpa, indo para o adeus. Eu já disse um pouco no início da intervenção que o adeus tem a ver com não deixamos de sentir que é um fim, não do largo. E é curioso que o título é provocatório, cria a ilusão a algumas pessoas que vamos acabar, mas nós também queríamos criar esse desafio e perceber quem é que lê o texto. Quem lê o texto percebe que não é o fim da cooperativa, mas sim o fechar da porta apenas no intendente. E, de facto, não deixa de ser mais uma etapa de fim daquilo que se imaginou no início do processo de reabilitação. Eu costumo dizer que já houve vários fins. O meu primeiro fim foi quando fechou, por exemplo, a Casa dos Amigos de Minho, que era uma coletividade de uma relação comunitária com o território brutal. Portanto, que vias lá, a maior diversidade podes ver em qualquer lugar. Depois, quando fechou-se para o Clube do Intendente, ou seja, as coletividades mais antigas, quando fecharam, para mim, é o primeiro sinal de que o processo não foi bem sucedido, não é? E nós, que somos aquela entidade que tentou se agarrar ao passado para tentar assegurar um futuro num compromisso compatível, não é? Também saindo, não deixa de ser mais um fim. Não é o fim, mas é mais um fim. Ou uma transição para uma nova etapa, onde de uma maioria de entidades e de culturais e coletividades e ação social com algum comércio e alguns hotéis, agora gradualmente isto vai ser tudo luxo. Não é? Do programa era muito difícil, não é um resumo do que fizemos, era impossível fazê-lo com esta antecedência que decidimos fazer este assinalar, porque também, como te disse, soubemos há um mês e pouco que íamos fechar o Palácio e portanto, íamos só assinalar o fecho do café, não íamos assinalar este adeus tão forte e, portanto, preparar um evento resumo daquilo que foi, não duraria 2 semanas, não é? Teria que ser... e, no fundo, foram milhares de projetos, trabalhadores da cultura, portanto, foram muitas coisas que fizemos, que demorei muito tempo a fazer este balanço e um programa que o espelhasse. Contudo, vamos assinalar em 4 dias com algumas coisas que marcaram momentos da nossa etapa. Uma das coisas é uma exposição de uma instalação de fotografia do fotógrafo Ivo Rodrigues, que tem nos últimos 6 anos, 7, fotografado o festival. E, portanto, não é só atividade larga, é atividade de todas as entidades no espaço público, e que durante 5 anos foi ali naquele largo, e portanto ele tem fotografias maravilhosas do público. Então nós quisemos expô-las, normalmente mostra-se os projetos no trabalho de fotografia documental, mas nós quisemos, demos este título que era uma espécie de felicidade, ou seja, quando olhas para a reação do público a sentir e a viver aquilo, e os sorrisos que tu vês, e os abraços que tu vês, e a mistura de população que tu vês que ali aconteceu, e para mim é uma forma de medir este tal ativo que eu falava há pouco. Portanto, como se mede a felicidade e como se mede o impacto que a cultura e a inclusão social traz para um território. E, portanto, eu acho que aquelas imagens falam por si e vão estar expostas no próprio largo, como se fossem bandeiras, cerca de 30 imagens de felicidade que criamos à comunidade. Depois, no primeiro dia, vamos também lançar um livro que a Joana Bertolo, que é uma vizinha e escritora, que fez muitos projetos connosco,
escreveu sobre 2 anos de intervenção comunitária com um centro-dia e, portanto, um projeto que foi tentar abrir o centro-dia à comunidade e trazer a comunidade ao centro-dia. E, portanto, aqui com a pandemia tivemos que suspender o seu lançamento e a sua execução, mas agora finalmente vamos lançá-lo, e vamos lançá-lo com os séniores de cada bairro e os vários parceiros que tivemos, um bailarico e etc. E um documentário que fizemos sobre o trabalho com os idosos na pandemia. Depois, no segundo dia, no dia 14, temos um debate que tem como título uma coisa que eu disse há pouco, no início da nossa entrevista, que foi "Não foi isto que imaginamos", ou foi? E, portanto, a Ana Luísa Rodrigues, que é uma jornalista que também é vizinha e também tem uma relação com as entidades do bairro há muitos anos, acompanham muito, por exemplo, o trabalho da Renovar a Moraria desde o início, e ela vai moderar uma conversa que junta cerca de, pelo menos de convidados a falar, são cerca de 15, mas toda a gente que se senta ali, portanto, não é um debate onde cada um vem falar 20 minutos, não é isso? Portanto, cada convidado nosso, entre vizinhos, atores políticos, estudiosos, autores de projetos, tem 3 minutos para responder esta pergunta e depois a roda de depoimentos abrirá a quem aparecer. Depois temos um concerto do Carlos Barreto, que foi o nosso primeiro artista em residência anual, que entre 2012 e 2014 viveu quase no Largo do Intendente, nomeadamente num ateliê que tivemos no antigo Salão de Jogos, na Rua do Bem Formoso. Portanto, ele fez um trabalho muito longo e muito estruturante ali com o território, entre a música e as artes plásticas, e portanto fazia todo sentido ele vir cá relembrar esse passado. No dia seguinte vamos ter um concerto com o John Luz, que é outro músico com quem também desde 2013 temos feito vários projetos, mais ou menos bienalmente, e com quem temos feito a Serenata de Mornas, que é uma caminhada à avenida acima, que tem juntado não só a comunidade cabo-verdiana, mas também outras nacionalidades que gostam e aprendem e tocam a Morna. E já começamos um projeto com ele há 2 anos e que vamos intensificar, espero eu, aqui neste espaço, que é os patrimónios, portanto, a relação da Morna com o fado, com o cante, com outras culturas musicais que se interligam, não é? E que juntam todos os curiosos e amantes destes repertórios. E no último dia temos um dia um pouco mais dedicado a alguns projetos que estamos a fazer neste momento, nomeadamente o projeto de Residências Refúgio e da relação com as pessoas em situação de refúgio, um open day de workshops que temos estado a fazer com eles, um baile afegão, que é da comunidade que também chegou mais recentemente cá a Portugal, e que no último ano invadiu aqui o quartel no festival e tomou conta do espaço e improvisou aqui um baile maravilhoso que temos vindo a estruturar e que vamos repetir, e um conjunto de DJs que, para também marcar um pouco o café, teve durante muito tempo este local também de movida, que é muito importante, da cultura mais descontraída, de cruzar com toda a gente que passa e se encontra, que é apanhado pela música, e portanto um coletivo de DJs que vai nestes dias também dar música ao largo. Então, desde há 2 anos, aliás, em 2015, entramos aqui no quartel com um espetáculo, com a segunda edição do projeto Companhia Limitada, com a direção artística da Madalena Vitorino, que na primeira etapa fizemos no Largo do Intendente e depois fizemos aqui neste eixo da Rua das Barracas, o quartel, o Campo Martins da Pátria, que até foi uma edição do Festival Todos. E, portanto, entramos aqui nesta zona, porque o projeto tinha mesmo isto, acontecia em ruas mais abandonadas, e percebemos que este lado já estava a ser desativado. Aquele lado do quartel ainda continuava, eram 2 comandos diferentes da GNR. Este já estava desativado, estava mesmo de saída, e aquele ainda continuava. Portanto, o que dá para a Rua Jacinto Amaro, o Largo Cabeça de Bola, estava já a ficar devoluto. E, portanto, desde essa altura que este interesse nos espaços vazios e nos espaços de transição e a nossa procura, luta por um espaço mais... ou seja, não só a nossa luta por um espaço mais estável, mas isto que temos vindo a fazer desde sempre, que é ocupar os espaços entre. Eu chamo-lhes os espaços entre, são os espaços que eram uma coisa, antes de ser outra, estão anos vazios. Portanto, tenho falado muito nisto do que não podemos deixar estes espaços vazios entre, temos que encontrar formas de responder a respostas da cidade, trazendo para dentro dos espaços em transição atividade, não é? Porque há uma luta por metro quadrado acessível lá fora e
existem muitas vezes quilómetros quadrados vazios, anos que ficam em banho-maria, e portanto, mas ainda assim não conseguimos fazer nada muito concreto, mas em 2020, com a pandemia, não podíamos fazer o festival no meio do espaço público, como sempre fizemos, havia a questão de controlar os acessos, lotações, etc. Portanto, conseguimos o argumento para entrar aqui. Então falamos com a Variação da Cultura, que é no fundo quem também apoia o festival e com quem temos o apoio estrutural anual mais forte, e conseguimos portanto, a Variação da Cultura fez este pedido de cedência à GNR, que ainda tinha ali um bocadinho, tinha a chave na mão ainda, mas à STAM, que é a empresa que gera o património do Estado, portanto compra e vende património do Estado, e no fundo os senhorios deste espaço, e portanto conseguimos autorização pontual para realizar aqui a edição de 2020 e a edição de 2021 do festival, que também deixou de ser bairro Intendente em Festa para passar a ser a bairro em festa, ou seja, tinha aqui o seu núcleo forte, aquilo que substituía mais ou menos o Largo do Intendente, mas alargou-se aos vários bairros à volta do eixo Almirante Reis. E, portanto, conseguimos entrar aqui e, como nos estávamos a precipitar já para o fim dali, começamos desde logo a perceber o potencial que isto tinha para ser um espaço de transição e um espaço temporário, não só para o Largo Residências, que estava ali já a fechar portas, mas como para outras estruturas que íamos ouvindo também falar. E não só para as inúmeras iniciativas que nos batem à porta a pedir espaço para projetos, não é? Que têm uma duração, que são dezenas, e com a pandemia o que aconteceu é que houve um aumento do apoio à criação, seja dos garantias de cultura, seja do fundo de emergência, mas não houve um aumento de espaços para a criação e para a programação. E, portanto, eu digo que provavelmente a procura às nossas residências devem ter ido para 300% ou 400% a quantidade de pedidos. E quando conseguimos entrar aqui para o festival, estávamos a perceber também esta necessidade do setor e estávamos a perceber a necessidade dos projetos, não é? Que tinham de ter um lugar onde criar, e desde 2020 até aqui, portanto tivemos um período, depois saímos, depois conseguimos entrar o ano passado outra vez, e daí dissemos, venha de onde vier, já não tiramos daqui os pés. O nosso fim está a acontecer e portanto não saímos. Não saímos, mas este tinha um handicap, é que este é um espaço devoluto e destruído, portanto sem infraestruturas de energia e água. Conseguimos fazer o festival, porque quase como quando fazíamos no espaço público, há as ligações eventuais, temporárias, que se ligam da rua, mas, e até as fomos suportando o ano passado para poder acolher residências artísticas para além do período do festival, e para não dizer que não ao setor desesperado, e felizmente conseguimos convencer e chegar à conversa e ao diálogo com o município, e nomeadamente tendo em conta que do outro lado lá, o município, ainda que isto seja do governo, o município tem uma gestão temporária do espaço, cedida pela STAMO, porque montou no tal outro quartel, outro comando, que é paredes meias, e no fundo até era ligado, mas agora tem ali uma pequena parede a dividir, montou um centro temporário para pessoas em situação sem abrigo. E, portanto, há 2 anos tentamos convencer que este quartel poderia ser um centro temporário para pessoas e projetos, e não só pessoas em situação de sem-abrigo, mas na altura não avançou, portanto não conseguimos este diálogo entre variações. Felizmente, com o executivo atual conseguimos, e portanto o que estamos agora a tentar montar aqui não está pronto, portanto ainda estamos na fase de desenhar o projeto e o modelo de gestão do projeto, que esperamos muito em breve vir a tornar público, mas a ideia já pode ser partilhada, até já houve uma notícia que não foi muito clara, infelizmente, sobre ela, esta reportagem importante por causa disso, que é, tendo o Largo Residências como promotor da ideia, não será o Largo Residências o gestor único deste espaço. Portanto, ter aqui um consórcio de entidades que vai desenhar um open call para abrir ao setor da ação social e cultural, e economia social e solidária, para iniciativas que queiram temporariamente aqui desenvolver atividades culturais de inclusão social, ou seja,
abrir os dois lados do quartel, portanto, criar uma resposta que inclua as pessoas em situação sem abrigo daquele lado e, portanto, quebrar esta parede e elas possam usufruir desta resposta, destes serviços que existem deste lado de cá, mas também abrir o portão para a comunidade, ou seja, ter aqui atividade aberta em permanência para que toda a comunidade, não só aquela que tínhamos no Largo do Intendente, mas do bairro e de onde vier, possa entrar cá e ter aqui um polo temporário, não é? Porque lá está, é um edifício em transição, cujo futuro, portanto, foi deixado de estar na administração interna para a GNR e passará para o Ministério das Infraestruturas e Habitação para a criação de um programa de renda acessível do Governo para a habitação, serviços e comércio. E, portanto, mas como esse projeto ainda está todo em processo, portanto ainda dura mais algum tempo, não se sabe bem, mas mais de um ano seguramente, e portanto neste período muita coisa pode acontecer e não desaparecer. Claro que não é a resposta, a solução estrutural e futura para o Lar Residências, mas é uma forma de permitir que não desaparecemos, nós e outras iniciativas, e até eu diria que é uma forma de experimentar este conceito de ecossistema cultural e social e de iniciativas privadas, públicas e cidadãs que coabitam num espaço e que podem, no fundo, dar a conhecer a todos e também às políticas públicas aquilo que já se faz, mas até nem se dá ainda muito um nome, que já está muito em vários países europeus que estão a investir imenso nisso, é o conceito de terceiro lugar, o terceiro espaço, terceiro lugar, tiers-lieu, que é, no fundo, são espaços culturais intermédios, autogeridos, com apoio estatal, mas não tutela, e que permitem muito o encontro daquilo que é a ação cultural e social com as iniciativas cidadãs e, portanto, locais. E, portanto, é aquilo que emerge do território e é aquilo que é necessário para este território, e não daqueles programas que se criam a nível ou até municipal ou até governamental. Agora vamos abrir teatros, agora vamos abrir, agora é uma rede isto, agora é uma... Portanto, não programas que são feitos já para qualquer... Programas, digamos assim, que eu não estou a dizer que não sejam pertinentes, mas são programas para serem aplicados em qualquer lugar, independentemente daquilo que existe no contexto, mas não são. Aqui é um programa que emerge muito particularmente deste contexto. Marta, muito obrigado. De nada.